Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio, do projeto Escolha Educação. Mais uma vez com correção de vestibulares, né? Dessa vez é a famosa FUVEST, né? Então a gente vai fazer a correção da FUVEST 2025, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês aí que dê um like no canal, tá? Compartilhe com mais amigos, tá? Comentem, né? Se achou alguma coisa diferente, eu queria falar sobre algum determinado ponto. Pode comentar. E vejo que a gente tem várias. Estamos com várias correções, né? Matemática, biologia, matemática, história, filosofia, geografia, literatura, né? Agora física também, né? Então, eu gostaria que vocês compartilhem aí com os amigos de vocês, tá bem? A gente vai crescer aos pouquinhos, né? Estamos caminhando ainda, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo, tá bom? Bom, gente, vamos para a correção aqui da Unifesp, da FUVEST, tá? FUVEST 2025, tá? E vamos pegar aqui a primeira questão de física, né? Aqui a questão 18, né? Nossa prova aqui foi a questão 18. Então vamos lá. No dia 26 de março de 2024, a 1h29 aproximadamente, o navio cargueiro Dali, MV Dali, né, colidiu com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana. A figura a seguir mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. A colisão ocorreu no intervalo de tempo de 38 segundos. Olha, isso aqui é importante pra gente. Marcado por linhas pontilhadas no gráfico. Então tá aqui o gráfico, né? Esse gráfico mostra aqui, ó, isso aqui é o intervalo de tempo, que é os 38 segundos, tá? E interessante que ele deu a velocidade, né? Logo ele explica o que significa isso aqui, mas é milha por hora, tá? Tá aqui do ladinho, aqui, ó. 1 milha por hora, que é unidade de velocidade nos países ingleses, né? Países de língua inglesa, né? E aqui o valor final, 2,5 milhas por hora, tá? Só que ele deu uma conversão pra gente, né? 1 milha por hora vale meio metro por segundo, então para nós é o suficiente, tá? Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100 mil toneladas e tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de aproximadamente quanto, né? Então ele quer saber a força, né, gente? Se ele quer saber a força, eu tenho que usar qual equação? A fórmula da força resultante. Força resultante igual a massa do navio vezes a sua aceleração. Os dados que ele passou para a gente foi o seguinte. Aqui, ó, velocidade inicial. Opa! Velocidade inicial é a velocidade de 7,82. 82 milha por hora. A velocidade final de interação foi 2,5. 2,5 milha por hora. Opa, por hora. E a variação de tempo é de 38 segundos, né? Pessoal, essa massa aqui, ó, 100 mil toneladas, poxa, 100 mil já é 10 a terceira. 1 tonelada já é 1.000 quilos. Eu tenho que transformar em quilos, né? Então vou colocar aqui, ó, a massa vai ser 100 mil 10 a terceira vezes 1.000 de novo, que é 1 tonelada, 10 a terceira quilograma. Ou seja, essa massa vai ser 100 vezes 10 a sexta quilogramas, tá? Aqui é a sexta, tá? Não é a quarta, não, é a sexta. Minha letra meio que me... Isso, 10 a sexta. Opa, aqui é 100, tá? Não tinha colocado, perdão. Então aqui, ó, 100 vezes 10 a sexta quilogramas. Se ele quer saber a força, eu preciso da massa. A massa eu já tenho, só que eu preciso saber a aceleração. E ele não me deu a aceleração diretamente. O que eu vou fazer? Eu vou calcular, tá? Como é que eu vou calcular essa aceleração? Vou usar aquela equação da velocidade, né?
Velocidade final é o valor da velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes t. Olha aqui no gráfico, gente, ó. O interessante é que o gráfico me dá uma reta, né? Então, ela é uma desaceleração, né? Uniforme. Ela vai dar um valor negativo, tá? O próprio número, aqui, o numeral, já vai me dar um valor negativo, tá bem? Turma, se a gente for passar, né, cada um com meio metro, eu pensei em fazer da seguinte maneira, né? Posso pegar aqui a velocidade inicial e passar para o lado de cá. Fica assim, ó. Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo, tá? E aí eu uso os dados. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu pegar esse número aqui, ó, já calcular a sua variação, depois eu faço a multiplicação por 0,5. Poderia fazer cada um, né? É que eu quis ganhar um pouco de tempo, tá? Então aqui, ó, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. E nesse caso aqui, ó, a final é 2,5. A inicial é 7,82. Essa variação já vai me dar menos 5,32 mph. Agora sim eu faço a conversão, né? 1 milha por hora, 1 mph, equivale a 0,5 metros por segundo. Regrinha de 3, né? Eu tenho 5,32 mph. Vou encontrar um valor novo para velocidade em metro por segundo. Multiplicando em cruz, esse x aqui, né, vai ser 2,66 metros por segundo. Isso aqui que eu vou usar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Só que lembra, né? É negativo, tá? Não esquece, é negativo. Menos 2,66 é igual a aceleração, que é a que eu quero achar, nesse tempo de 38 segundos. A aceleração vai ser, calculando aqui, né, menos 2,66 dividido por 38, essa aceleração ficou igual a 0,07 metros por segundo ao quadrado e negativo. Bom, professor, mas eu vou usar esse negativo, né? Vamos colocar lá, né? Vamos colocar nessa equação aqui, ó. Força resultante, mas depois eu vou explicar, né? Por que a gente vai adotar um valor positivo. Se força resultante é a massa, e a massa é 100 vezes 10 a sexta, e a aceleração é 0,07, então aqui, ó, força resultante vai ser a mesma coisa. Ó, tenho dois zeros aqui e tenho dois zeros para cá, né? Então isso aqui vai dar 7. 7 vezes 10 a sexta newtons. Professor, mas não vai dar negativo? Sim, é negativo. Porém, ele fala o seguinte: a magnitude da força média. Se ele quer a magnitude, pessoal, ele está falando de um valor positivo, um valor em módulo, tá? Então, mesmo você calculando dando negativo, o valor aqui em módulo vai ser igual a 7 vezes 10 a sexta newtons. Ou seja, resposta correta, resposta E, tá? Essa até que é tranquilinha, né? Tem um gráfico que ajuda bastante, né? Só tem a conversão ali para fazer. Essa aqui, ó, a gente vai pegar ponto por ponto. Não é uma questão tão simples assim. É uma questão que fala sobre de física moderna? Tá explicando com física moderna. Mas, gente, essa equação, essa expressão é muito mais uma análise da função, tá? E a função que ele está dando é essa aqui, ó. Gama linha é igual gama inicial mais, e esse mais que muda tudo, tá, gente? Alfa sobre m, abre parênteses, 1 menos o cosseno de θ, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui, para a gente dar uma interpretada, tá? O efeito Compton,
descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos de radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança do comprimento de onda, mudança do fóton de raio-x quando interage com partículas com elétrons e prótons, conforme ilustrado na figura. Então aqui, ó, tem um fóton, né? Ele encontra aqui uma partícula, né? E ele vai sofrer uma mudança de rota aqui, né? E aí percebam aqui, até a própria imagem já está dando uma dicasinha, né? Olha o lambda da linha aqui, ó, tá muito maior, né? E aqui vem a partícula emergente, que é a partícula que estava aqui, né? Então aqui está o fóton emergente, a partícula emergente. E aqui tem um ângulo, né? Quando um fóton com comprimento de onda lambda zero incide sobre uma partícula, ele emerge nessa interação formando um ângulo θ, com a direção inicial do movimento. E seu novo comprimento de onda lambda linha é dado pela relação. Ou seja, lambda linha, ele é o valor do lambda zero, acrescido, por isso que esse mais é importante, tá? De alfa mais m, né? Nesse 1 menos o cosseno desse ângulo. Ou seja, a relação aqui, gente, vai estar justamente com esse cosseno aqui, ó. Tá? E não é à toa que nós vamos usar vários deles. Cosseno de 90, cosseno de 30, cosseno de 60 e cosseno de 45, né? Vai ter que usar até o de 180, tá? Então vamos lá. Em que alfa é a constante positiva e m é a massa da partícula. Ele não dá esses valores, né? Com base nessas informações e seus conhecimentos sobre propagação de ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, gente. Esse aqui, exercício, tem que olhar cada um. Chegou no momento, tá coerente? É onde você vai colocar o seu correto, tá? É lógico, você vai passar por todos, mas sempre nenhum tá mais coerente, beleza? Então vamos lá. A maior variação do comprimento de onda, então você quer saber a maior variação do comprimento de onda do fóton, ocorre quando o ângulo θ é igual a 90. Pessoal, se ele dá um ângulo de 90 graus aqui, ó, eu vou ter que o cosseno vai ser um valor que é igual a 90. Se o cosseno é 90, né, ele vai dar 0, né? Sobra quem? 1. Só que esse 1 acresce desse valor. Ou seja, esse lambda zero acaba aumentando o valor desse lambda linha, né? Aumenta. Mas ele vai ser o maior? Não, né? Porque aqui eu tenho menos, ó. Menos. Então, se ele der, por exemplo, 1, o meu valor fica 1 menos 1, que é 0. Né? Então, 0 a todo mundo, 1 é igual ao outro. Só que se ele for menos 1, significa que o menos o meu cosseno vai dar mais 1, com mais 1 dá 2, isso aqui aumenta muito mais. Só que o cosseno, quando ele dá menos 1, não é o ângulo de 90, gente. Para dar o cosseno de menos 1, né, o cosseno de um ângulo, deixa eu só colocar aqui menos 1, né? Menos 1 como cosseno de um determinado ângulo, é porque esse ângulo tem que ser o de 180 graus, quando ele dá uma volta para trás, tá? Então, esse aqui, ó, ele não é o maior, tá? Não é a correta. B. Seu ângulo θ é igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Olha aqui, ó, se aqui for 30, vai ter um valor, né? Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Aí, esse valor, menos 1, me dá um valor. Então, significa que o comprimento é um pouco maior do que o comprimento inicial, né? Se ele é um pouquinho maior, vamos lembrar da equação, né? Equação igual a lambda, né? Velocidade igual a lambda f. Como é uma onda de raio-x, então significa que é uma onda eletromagnética. Então, se eu aumento o comprimento, automaticamente
eu diminuo a frequência, uma vez que a velocidade é a mesma. Então, essa está coerente, tá? Menor frequência. Então, vamos manter esse camarada aqui. C. Quando θ é igual a zero, a velocidade do fóton emergente é menor. Gente, velocidade não muda, né? Ó. Velocidade não muda, velocidade é C. Velocidade é 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Tá? Velocidade de uma onda eletromagnética, não pode. Se o ângulo θ é igual a 60, a variação do comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que a partícula for um próton. Ah, gente, não está falando de próton ali, né? Está falando de um raio gama, né? Um fóton, né? Na verdade, então, nem vamos pensar nesse ponto. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência. Ah, gente, na boa, né? Também não tem nada disso aqui no gráfico. Então, a resposta correta aqui, gente, resposta B, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá alguma mensagem pra gente. Turma, eu queria pedir desculpa nessa questão 22, porque eu tive que inverter, porque não cabia todas as imagens aqui na imagem, aqui, né, no texto, né? O texto, na verdade, ele começa aqui, ó. Aqui começa o texto, aí tem a formação das imagens, tem a parte de baixo. Então, vamos lá. Uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja do interior de um meio 1, com índice de refração n igual a 1, em direção ao meio 2, com índice de refração n2, formando com a direção perpendicular à superfície entre os meios de ângulo θ maior do que um certo valor de θ limite. Tal que seno de θ limite é igual a n2 sobre n1. Tá? Essa equação, pessoal, é a equação do ângulo limite. Tá? Então, aqui, ó, índice de refração limite. Seno de θ, a gente colocou θ, mas em geral a gente escreve assim, ó. Seno do limite é igual a n2 sobre n1. Já vou explicar n2 e n1, tá? Quando o objeto, como o dedo, se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores, revelando a posição do objeto. Suponha-se que se deseja projetar na tela, numa tela sensível ao toque, que conforme mostra a figura, funcione como uma fonte luminosa, F, fixa na borda. A tabela a seguir indica os índices de refração de alguns materiais candidatos à utilização no meio 1. É um texto denso, né? O texto tem um monte é carregado de informação, né? Bem pesado. E aqui, pessoal, ó, aqui está a lâmina, né, da superfície da tela, e aqui ele está dizendo que sofre reflexão total nesse ponto, né? Quando eu pego o dedo, ele é absorvido, né? A luz fica apenas espalhada. E aqui ele fala o seguinte, no segundo imagem, fala o seguinte: o N1 e N2. Se eu tenho reflexão total, então significa que esse N1 aqui, ó, ele é maior do que o N2, tá? Então é mais difícil para a luz sair desse meio, tá? Aí vamos lá. Aqui tem uma tabela, né? Material A, B, C, D, E, né? Índice de refração 1, 2, 0, N1, né? Tem esse número 1,001, 003, 1,1503, 32, 48. Beleza. Tratando-se de um meio 2, sempre tendo um índice de refração N2 igual a 1,03, o material que permite maior intervalo de ângulo de incidência, que produz reflexão total. Então, pessoal, para ocorrer reflexão total, é a partir daquele ângulo, né? Então, depende do índice de refração, né? E do ângulo de posição. E aí, gente, vamos pensar o seguinte: quanto maior o índice, maior a sua reflexão, né? Mais difícil é do corpo passar por ele, né? Então, significa que se o corpo B, dá uma olhada aqui no corpo B, ele tem o mesmo valor do índice de refração do meio 2. Então, ele já é o meio 2. A partir dele, né, todos esses aqui para baixo
já são materiais que vai dar essa reflexão total. Esse aqui não, né? Ele vai ter passagem. Se for o mesmo meio, vai simplesmente passar. Então, o N1 aqui, ó, o meio 1, ele tem que ser a partir de C, D e E. Mas o texto fala maior intervalo de ângulos, né? Maior intervalo angular. Então significa que quem me dá o maior intervalo angular é quem tem o maior índice de refração. Ou seja, esse aqui, ó, 1.4889. Ou seja, resposta E. Tá bem, gente? Questão densa, né? Mas é de refração. Não é uma questão que a gente não trabalha em colégio, a gente trabalha, né? Esse aqui é um texto também é denso, tá? Só que o conceito dele não é que é um conceito puramente físico. Esse exercício aqui, gente, você tem que entender muito mais a questão do texto, do próprio interpretação do texto. E aí, novamente, você vai ter que pegar um por um, fazer a leitura para poder chegar no resultado, tá bem? Então vamos lá. As observações feita desculpa, a figura ficou pequena, tá, gente? Ela era aqui em cima, uma figura até bonita, viu? Bem detalhada, achei muito bonito que fizeram na prova, tá? Com observações feitas pela primeira vez em luz polarizada, a nova imagem do buraco negro que se esconde do coração da Via Láctea revelou um campo magnético com uma estrutura muito semelhante a outro buraco negro situado no centro da galáxia M37, sugerindo que campos magnéticos intensos podem ser comuns a todos os buracos negros. A luz é uma onda eletromagnética que nos permite ver objetos. Por vezes, os campos elétricos e magnéticos associados à onda oscilam em direções preferenciais, definindo o que chamamos de luz polarizada. Apesar de estarmos rodeados de luz polarizadas, aos olhos humanos essa luz é indistinguível da luz dita normal. No plasma que rodeia esses buracos negros, as partículas que giram em torno de linhas de campo magnético conferem um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro, o que permite aos astrônomos ver com muitos detalhes o que passa nas regiões dos buracos negros e mapear suas linhas de campo magnético. Ok? Com base no texto e seus conhecimentos, é correto afirmar. Então vamos lá, parte por parte, tá? A medida da polarização, do padrão de polarização da luz mencionada no texto, permite somente o mapeamento de linhas de campo magnético na direção paralela à direção da polarização? Não, né, gente? Na verdade, ele falou em perpendicular, né? Paralela, não. O olho humano pode discriminar as diferentes discreções da luz polarizada. Pode discriminar? Não, né? Tá falando que aqui, ó, justamente fala que não dá, não confere, não consegue, é indistinguível, né? Aqui, ó. Não pode. C. Campos magnéticos, como os mencionados no texto, são criados apenas por cargas elétricas em repouso no plasma que rodeia os buracos negros. Pessoal, campo magnético precisa de carga em movimento, tá? Então não pode ser essa daqui. A D. O plasma é formado por partículas eletricamente descarregadas, dado que essas partículas exibem um movimento circular perpendicular à direção do campo magnético. Olha, isso aqui está muito coerente, né? Tá bem interessante essa D. Vamos ler a E aqui, ó. O processo de mapeamento das linhas de campo magnético mencionado no texto pode ser realizado por meio de detecção de qualquer tipo. Deixa eu só tirar minha visão daqui, peraí. Opa. Não dá para tirar. Realizado por meio de detecção de qualquer tipo de onda eletromagnética gerada pelo buraco negro. Não, pessoal, esse aqui também não faz parte. Resposta correta, gente, é a D, tá? Então a D aí é a correta, beleza? Vamos lá para a próxima. 32, essa também tem uma imagem bem interessante, né? A palavra é meio chatinha, né? O fenômeno físico conhecido como iridescência
Ocorre nas asas de certas espécies de borboletas caracteriza-se pela variação das cores de acordo com o ângulo de observação, a existência das faixas coloridas na superfície das asas das borboletas. Ocorre devido à diferença de formas de superposição. Olha aqui, ó. Olha a palavra. Superposição, né? Superposição vem de ondas, né, gente? Princípio da superposição. Entre raios luminosos, outras palavras, refletidos por uma fina camada de transparência existente na superfície das asas. Os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são... Pessoal, esse aqui, as respostas, aconteceu o seguinte. Ele sempre tratou uma informação relacionada com dilatação. Esse não fala nada de dilatação, né? Nem a superfície aqui da borboleta também não tem nada com calor ou dilatação ou valor de caloria, tá? Então vamos lá. Dilatação e reflexão. Reflexão eu concordo, mas dilatação, ó, não pode. Interferência, que é de onda, né? Da princípio da superposição, falar em interferência de onda. Dilatação, também não. Dissipação. Dissipação é dissipação de calor, né? Também não. E difração. Difração até coerente. Difração não. Convecção. Também não, gente. Dispersão. Dispersão, puxa. Dispersar luz, né? Tá bom. Reflexão, tem no texto. E interferência. Então, esse aqui, ó, é o melhor resultado para essa pergunta, tá? A resposta E. Beleza? Agora um outro de cálculo, né? É até legal, né, que a gente aprende um pouquinho, né, com os vestibulares. Vamos lá. Em um estudo relatado no periódico Physics Today, cientistas belgas mostram que os pica-paus não dispõem de mecanismos de absorção de choque em seus ossos do crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. No experimento realizado, verificou-se que o cérebro de um pica-pau pode experimentar desacelerações instantâneas de 400 G. Isso aqui não é gramas não, tá? Isso aqui é G. É força da gravidade. Da aceleração da gravidade. Sendo G o modo da aceleração da gravidade, suponha que durante uma batida em um tronco de árvore, o crânio do pica-pau suposto perfeitamente rígido sofra uma desaceleração constante de 200 G ao longo de um tempo de 2 milissegundos. Opa, isso aí tem que guardar. Qual a distância percorrida, essa é a pergunta, pelo crânio do pica-pau durante esse tempo até atingir momentaneamente o repouso? Opa, isso aqui também é importante. Repouso para nós é velocidade zero, né? Então, pessoal, vamos colocar alguns dados aqui, né? Ele fala que a aceleração dele é igual a menos 200 G. E isso aqui, gente, nada mais é do que menos 200 vezes 10. Isso vai dar 2.000 metros por segundo. É muito alto, né? O tempo é de 2 mili. Mili é 1000, né? 2 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Milissegundo é dividido por 1000, beleza? E ele pergunta qual é o espaço, né? Qual é o ΔS? Bom, gente, isso aqui é uma questão que está muito mais semelhante com uma questão de cinemática, né? Ele está dando um movimento acelerado e ele falou, né, que o movimento de repouso, ou seja, velocidade final é igual a zero, tá? Olha, eu tenho velocidade final, mas com esses dados eu consigo achar a velocidade inicial. Vou ter que fazer dois cálculos, tá? Porque com esse resultado, ou eu uso Torricelli, né, ou eu uso função horária, beleza? Então vamos lá. Vamos usar de novo aqui, ó, V igual V0 mais ou menos AT, né? Então aqui a final é zero, velocidade inicial não sabemos, a aceleração vai ser menos 2000, né? Então vou colocar menos 2000. Vamos fazer bonito, né, gente? Já estamos grandinhos, né? Vai ficar 2 vezes 10 a terceira.
Aí deu ruim, né? 2 vezes 10 a terceira. Ei, não quer pagar, ó. Bugou aqui, gente. Eu vou passar por cima. 2 vezes 10 a... Nossa, de novo. Terceira. Beleza. Vezes o tempo, que é 2 vezes 10 a menos 3. Olha que legal aqui, ó. 10 a terceira com 10 a menos 3, isso aqui vai dar 1, né? Não preciso me preocupar. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui 0 é igual a V0 menos 4. Passa para cá. Velocidade inicial igual a 4. Como eu passei tudo para metro, metro por segundo. Beleza? Agora, vamos calcular, né, qual é o espaço percorrido. Eu acabei adotando Torricelli. Podia usar a função horária? Poderia também, mas eu preferi Torricelli. Torricelli é o quê? V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Velocidade final ao quadrado é 0. Então, aqui é 0 ao quadrado. Que é igual, inicial ao quadrado vai ser 4. 4 ao quadrado menos, né? Menos 2 vezes 2 vezes 10 a terceira vezes o ΔS. Esse 4 vai dar 16, vou passar para o outro lado. Eu já vou fazer direto, tá, gente? ΔS é igual a menos 16 dividido por menos 4 vezes 10 a terceira. Não, menos não, 10 a terceira. Terceira. Menos com menos vai dar mais, né? 16 dividido por 4, isso dá 4. Então, aqui vai dar 4 vezes 10. Se aqui está a terceira, aqui vai ficar menos 3. E isso está em metros, não é? Só que tem resultado em metros? Até tem o 4 aqui, que justamente é a resposta correta. Só que menos 3, gente, é a mesma coisa que mili, que é o mesmo do segundo lá, ó. 4 milímetros. Então, aqui, ó, resposta correta, B de bola, tá bem? Vamos lá para a próxima, 59, exercício de dilatação. Quando uma barra de um certo material é aquecida até uma temperatura T, a partir de uma temperatura inicial T0, seu comprimento inicial L0 sofre um aumento ΔL dado por ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes a variação da temperatura. Sendo alfa o coeficiente de expansão linear, que depende do material, o gráfico a seguir mostra curvas de expansão linear para barras feitas de 3 materiais distintos, tá? Então aqui está polietileno, cobre e alumínio. O importante é, todos eles saem do mesmo ponto. E esse ponto aqui, ó, dado em metros, ou seja, cada um tem 10 metros. E à medida que foi aquecendo, cada um foi aumentando o seu tamanho conforme aqui a temperatura, beleza? Vamos ler aqui em cima. Isso aqui embaixo é a mesma coisa que aqui em cima, tá? Com base no gráfico, as informações apresentadas, é correto afirmar. Vamos lá, parte por parte. O gráfico mostra curvas para 3 barras que possuem o mesmo comprimento a temperatura de 30 graus Celsius. Pessoal, se a gente olhar no gráfico aqui, ó, 30 graus é aqui, ó. Isso aqui é 50, aqui é 40, isso aqui é 30, não é? Só que, ó, eles vão ter o mesmo tamanho com 30 graus? Não, cada um já vai começar a ter seu tamanho, né? Eles têm o mesmo tamanho com 0. Cada um vai ter o seu valor. Então, essa aqui, ó, errada. Deixa eu só... Em um processo de aquecimento entre 100 e 200 graus, cadê aqui? Entre 100 e 200 graus, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 metro. Então, vamos lá, 100 e 200. Aqui é 100, aqui é 200. O cobre, gente, ó, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui vale 0,05, né? Para ele aumentar 0,1 metro, foi desde o começo até o final. Ou seja, de 0 até 200, né? Então, é impossível o cobre ter aumentado tudo isso, né? Aumentou só metade disso aqui, ó, 0,05.
Então, errado. O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o cobre? Olha aqui o alumínio e olha o cobre. Na verdade é o contrário, né? Ó. O alumínio aumenta menos, o cobre aumenta muito mais. E o polietileno mais ainda, né? Então aqui, ó, AC também não é. Partindo dos 0 graus Celsius, aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra de polietileno requer elevar sua temperatura até 50 graus. Então, vamos pegar aqui, ó. Polietileno começou com 10. Aumentar 10 centímetros, aumentar esse espaço aqui, ó. Com 50 graus, olha que interessante, ó. Bateu, ó. Né? Então, a resposta correta é essa D aqui, tá? Eu vou ler aí só para desencargo. Duas barras de comprimento de 5 e 10 metros a 0 graus, feitas dos mesmos materiais, sofrem iguais incrementos de comprimento, elevando de 0 a 100. Não, né, pessoal? Também não tem nada a ver com o texto. Tudo começou com 10, né? Então, aqui, ó. E se fosse uma e outra, cada um ia aumentar de um tamanho diferente, né? Depende do seu L inicial. Beleza? Então, D de dado. Beleza? Vamos lá. 61. Rapaz, 61 em inglês. Uma em inglês, né? Mas é física. Eu não vou ler para vocês toda a parte em inglês, porque não tenho inglês fluente, tá, gente? Não tenho. Mas quem aí já faz inglês, isso aqui ficou facinho, né? O verso a seguir pertence à canção Fall on Me, da banda norte-americana R.E.M., lançada em 1986. Então ele coloca aqui, né, This is problem, feeders, iron, ou seja, esse é o problema, né, ferro, né, bargain bowlings, pesos, weight peso, pullings, né, penas, né, ferro pena, né. Eu vou colocar aqui a tradução, gente, só para não dar muito, ficar com muito difícil aí, né. Há um problema. Penas, ferros, edifícios, pesos e polias de barganha. As penas atingem o chão antes que o peso possa sair do ar. Então, pessoal, está falando sobre queda dos corpos, né? Então, vamos lá. A queda da maçã teria inspirado Newton a descoberta da gravidade universal? Até parecido, né? Mas vamos ver se tem mais alguma coisa, né? A observação de um pássaro em voo teria levado Einstein a formular a teoria da relatividade. Não. Os experimentos com objetos de massas diferentes que teriam indicado a Galileu os princípios da queda livre. Olha, isso aqui está perfeito, viu? É a C. Tá até melhor do que gravitação universal, tá? Na verdade, Newton não foi com a maçã, tá? Newton foi com a Lua que foi a grande referência para Newton, tá? O transbordamento da água de uma banheira que teria surgido... Gente, banheira, isso aí é empuxo, Arquimedes, também não, tá? A queda de um bloco de ferro ligado a uma hélice que teria levado Joule, equivalente de calor entre energia... Não, também não, tá? Então a resposta correta é a C, beleza? A 62, gente, isso aqui é uma questão muito clássica. Clássica, beleza? Então vamos lá. Um brinquedo bastante comum em parques de diversões, a montanha-russa. Utiliza-se da transformação parcial de energia potencial em energia cinética e vice-versa, como um princípio de funcionamento. Uma das montanhas-russas mais famosas do mundo, a Takabishi. Nossa, gente. Lá ele, né? Lá ele. Eles têm a moral mesmo, né? Takabishi ou Takabisha. Sei lá como fala isso aqui, gente. Então, bora, né? Lá ele. Cuja pista possui mais de 1 km de extensão, localizado no Japão, e tem vista para o Monte Fuji. Nela, a subida inicial até o ponto mais alto, situado a altura aproximadamente de 50 metros do solo, é feita sob um ângulo de 90 graus. Ó, então essa parte aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, ó. Ele fala que essa altura aqui, ó, 50 metros, tá? Em seguida de uma descida, cuja velocidade no ponto mais baixo desses trechos chega a cerca de 30 metros por segundo. Então aqui embaixo, a velocidade é 30 metros por segundo, tá?
Considerando um carrinho ocupado com massa total de 300 kg, ele deu o carrinho, em repouso na posição da altura máxima. Ó, isso é clássico, né, gente? A energia mecânica perdida durante a descida inicial é aproximadamente, né? Gente, toda vez que a gente fala energia mecânica, nós professores, né, a gente tem a tendência de falar, né? Energia mecânica é a soma das energias. Energia potencial mais energia cinética, não é? Mas aqui, pessoal, ele não está querendo saber da energia mecânica. Ele quer saber da energia que foi perdida. E se foi uma energia perdida, é uma energia dissipada, tá? Então, essa energia dissipada é uma subtração dos valores da energia, tá? Então, tem energia potencial, né, a primeira energia, menos o valor da energia cinética de descida, tá? E a gente tem que calcular todas elas, né? Calcular as duas, né? Depois fazer uma subtração. Então, vamos lá. No primeiro caso aqui, ó, energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Eu nem coloquei os valores, né? Massa aqui, ó, 300 quilos, altura igual a 50 metros, velocidade final, né, é igual a 30 metros por segundo e velocidade inicial era 0 metros por segundo. Gravidade já está aqui, né? Então vamos lá. Essa energia potencial vai ser 300 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 50. Fazendo rápido isso aqui, né? Ó. 3 vezes 1, 3, vezes 5, 15. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, aqui, ó, 150 mil joules. Agora, quanto vai ser na descida, no ponto mais baixo? Então, vai ser a energia cinética. Vai ser mv² sobre 2. Então, a energia cinética vai ser a massa dele, que é 300. Velocidade, que vai ser essa velocidade de 30. 30 ao quadrado, isso aí dividido por 2. Energia cinética vai ser 30 ao quadrado vai dar 900, né? Opa, deixa eu colocar bonitinho aqui, né? 300 vezes 900 dividido por 2. Vou fazer aqui do ladinho para não ocupar muito espaço. 3 vezes 9 dá 27. Então, aqui, energia cinética é igual a 27, 1, 2, 3 e 4. Tudo isso dividido por 2. Nossa, escrever bonito, né? Pelo amor de Deus, né? 27 com 4 zeros. 2, 3 e 4. Dividido por 2, isso dá 13, né? 335, né? Então, energia cinética vai ser 130... Oh, 155 não. 135 mil joules. E ele quer saber a dissipada, né? Ele chamou de mecânica ali, mas é energia dissipada, né? Então, energia dissipada vai ser 150 mil. Eu vou deixar com esses zeros aqui, porque o cálculo não é difícil, tá? E aqui 135 mil. Pô, gente, é um fator em forma de mil, né? 1, 2, 3. Esse zero aqui não mexe com nada, né? 150 para 135 fica igual a 15. Ou seja, 15 mil joules. Resposta correta, D de dado. Tá bem? Esse aqui é 74. Essa é boa, viu? Uma ótima questão. Até porque eu no colégio trabalhei muito com foguetinho, né? Os ex-alunos que tiveram aula comigo trabalhou com a gente lá com os foguetes de garrafa PET, né? Então vamos lá. Um artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira do Ensino de Física reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsionados a partir da reação química entre o ácido acético, isso aqui é vinagre, tá, gente? Tá escrito embaixo, né? E bicarbonato de sódio. Uma mistura de vinagre que contém ácido acético com bicarbonato de sódio, tá aqui a fórmula, produz gás carbono no meio da reação química. Tá aqui, ó.
A reação ocorre no interior de uma garrafa PET 2 litros de volume útil total, na qual foi retirado todo o ar. Insere-se na garrafa um volume inicial de vinagre e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um gás, a um manômetro. A reação produzirá gás carbônico que ocupará o volume V do CO2, né? Exercerá uma pressão do CO2, então está falando do gás, tá? Sobre a tampa da garrafa, medida pelo manômetro na figura, como mostra a figura, né? Então tá aqui, né? Tá o manômetro, tá bem bonitinha a imagem, né? Tudo. Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre, né? Nessas condições de experimento, em que o volume do líquido é 1/3 de litro, a temperatura 300 Kelvin, a pressão P do CO medida eita! A pressão medida no manômetro será por volta de X. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Que cálculo que a gente usa, né? A gente vai usar a lei dos gases, né? Uma vez que ele deu também o R aqui, né? Então aqui, ó, o cálculo vai ser esse aqui, ó. Pressão volume é igual a N vezes R vezes T. Temperatura é Kelvin, né? O R está dado aqui já em litros, né? Atmosfera litro por Kelvin mol. O volume tenho que encontrar, né? E o número de mols está aqui, né? É 2 mol para cada 3 litros de vinagre. Porém, gente, a gente não foi usado 3 litros, né? Foi usado aqui, ó. Deixa eu ver, até que eu tinha colocado aqui. Opa. 1/3 de litro, né? 1/3 de litro de mol, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se 2 mols para cada 3 litros de vinagre, no caso foi X mols para 1/3 do litro. Então, ó, multiplicando em cruz, né? Esse X aqui vai ser igual a 2, vou até colocar aqui, né? Sobre 9 mols. Segura esse valor, tá? Esse aqui é o N, tá? Eu vou tentar colocar N aqui para não nos atrapalhar. Aqui eu vou chamar de N e aqui também vai ser o nosso Nzinho. Outra coisa que a gente precisa, gente, é o volume, né? Então ali, ó, o que acontece é o seguinte, eu tenho 2 litros numa garrafa, mas não é 2 litros que eu vou usar ele. Usou apenas 1/3, né? Na verdade ali, né, 1/3 de litro, né? Ficou do volume do líquido. O resto é justamente o valor do que vai ser usado para o gás, né? Então o volume total aqui, o volume do gás, total, ó, volume do gás, ele vai ser os 2 litros da garrafa, né? 2 litros menos 1/3 de litro do volume do líquido, tá? Fazendo esse cálculo aqui, né? Eu vou fazer aqui multiplicando embaixo também por 3. Vai ser, fazendo o mínimo, né? Vai ficar 3 aqui, 3 vezes 2 vai dar 6, L menos 1/3 de L. 6 menos 1, isso vai dar 5. Então, o volume do gás, acho que aqui a parte mais complexa aí para vocês seria esse ponto aqui, ó. 5/3 de litro, tá? E aí nós vamos usar essa expressão aqui, ó. Então, aqui PV é igual a N vezes R vezes T. Se ele quer saber a pressão, a gente faz isso aqui, ó. P igual a N vezes R vezes T sobre o volume. E aí vamos colocar os dados, né? Pressão é, o N é 2 sobre 9, 2 nonos. O R, 0,08 e a temperatura é 300. Tudo isso divide por 5/3 do litro, né? Gente, divisão de frações, né? Multiplica pelo inverso. Isso vai ficar assim, ó. Pressão vai ser 2 nonos. Opa!
2 nonos, né? Deixa eu até aumentar isso aqui. Vezes 0,08 vezes 300, que multiplica pelo inverso, 3 sobre 5, né? Então aqui, ó, calculando isso aqui, eu vou cortar isso aqui com isso aqui vai dar 3, né? Então o resultado aqui, eu calculei, vai dar 48 sobre 15. 48 em cima, 15 embaixo, tá? 3 vezes 5, 15, aqui vai dar 48. E esse resultado, 48 sobre 15, dá 3,2 atm. Então essa é a pressão dentro da garrafa, 3,2, tá? Boa questão, né? Bem complexa, tem que fazer bastante cálculo aí, né? Que pega muita gente, tá? E a 74? 74 também vamos fazer aqui. Um artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ensino. Ah, não, isso aqui eu já li, desculpa, tá, gente? Já li, já, né? Considere agora um outro experimento feito em condições semelhantes, em que o manômetro indica a pressão de 5 atm. Sem que a pressão no interior da garrafa se altere, ele é cuidadosamente substituído por uma rolha de 10 gramas de massa. Essa grama pra gente não funciona, tem que ser quilos, né? E de 2 centímetros de diâmetro. Ó, risca bem isso aqui, importante. Igual ao diâmetro interno da boca da garrafa. Logo após a rolha ser encaixada no local, ela é expelida devido à pressão interna da garrafa ser maior do que a pressão atmosfera. A aceleração da rolha no momento em que ela é expelida é aproximadamente. Bom, gente, ele está dando diâmetro, aceleração, né? Se a gente pensar numa fórmula, eu vou ter que pensar em quê? Força resultante, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas qual a relação que eu tenho força e pressão? Poxa, eu tenho a fórmula da pressão, né? Ó, pressão é força por área. E aí eu vou pegar esses dados e colocar aqui com essa área. Mas primeiro eu tenho que fazer algumas conversões, né? Primeiramente eu vou pegar aqui a massa. A massa está dizendo que é 10 gramas. Só que eu vou deixar em quilo. Vou dividir por 1000. Então vai ficar 10 a menos 3 quilograma. A área é calculada da seguinte maneira. A área é π vezes o raio ao quadrado, não o diâmetro. E o diâmetro é metade do raio, o raio vezes 2, né? Então o raio é metade do diâmetro. Se aqui está marcado 2 centímetros, então significa que o raio... Eita, vou ter que colocar aqui em cima, tá, gente? O raio vai ser 1 centímetro. Se ele é 1 centímetro, passando para metro, é vezes 10 a menos 2 metros, porque eu tenho que usar valores do sistema internacional, tá? Então, para calcular essa área, vai ser... O π ele adotou como 3, né? Então, aqui vai ser... π é igual a 3 vezes esse raio, essa área, né? Que é 1 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Então, a área vai ser... Aqui vai dar 1, né? 2 vai dar menos... 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Segura esse dado, tá? Agora, vamos usar a pressão. Gente, isso aqui pega muita gente. Por quê? Até eu, quando eu li na primeira vez, pensei, ué, você tem que usar os 5 atms, né? Mas, na verdade, olha só. A garrafa, ela tem a sua pressão, isso para fora, beleza? Só que, fora da garrafa, também existe uma pressão, que é a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ela sempre vale 1. Ou seja, se aqui vale 5, é porque a garrafa tem 1 da pressão atmosférica, mais o valor que está interno. Ou seja, isso aqui vai ser 4 atms. 4 atms e aqui 1 atm. Beleza? Então vamos lá, gente. Ele fala para nós que 1 atm é igual a 10 a quinta pascal. Então vamos usar esse dado, né, que é o valor no sistema internacional. Então aqui vai ficar
4 vezes 10 à quinta é igual a massa, que é 1, força, né, que é massa vezes aceleração, 1 vezes 10 a menos 2, vezes a aceleração que não sabemos, dividido por 3 vezes 10 a menos 4. Esse passa para cá e o 1 passa dividindo, eu vou ter isso aqui, ó. A vai ser igual a 4 vezes 10 à quinta, vezes 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 4, isso dá 12. Aqui em cima eu tenho 10 à quinta com 10 a menos 4, sobra 10. Dividido por quem? 10 a menos 2, né? Passando para cima, eu vou ter isso aqui. 12 vezes 10, troco o expoente, né? Na verdade, divisão troca o expoente, fica 10 a 12 vezes 10 à terceira. 12 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que A, que é igual a 12.000 metros por segundo ao quadrado. Resposta correta é a D, tá bem? Viu aí? Ó, se tivesse feito com 5, não dava esse 12, né? Ia dar em torno de 15, né? Então, é a diferença de pressão, beleza? Então, aqui, ó, resposta D, 12.000 metros por segundo ao quadrado, beleza? Bom, gente, por hoje é só, tá? Queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, peço para vocês um like, tá? Um comentário, tá? E um compartilhamento, tá? E se inscrevam lá no canal, beleza? Escolha Educação, tá bom? Bom, gente, muito obrigado, falou e até mais, tá bom? Tudo de bom.